A Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O único que pode edificar a nossa casa, o único que pode trazer harmonia para a nossa casa, trazer paz para os casais, o único que pode salvar você do divórcio se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. De maldição hereditária, de vício de drogas, de cachaça, de prostituição, solta essa vida agora em nome de Jesus. Qual foi o teu milagre, minha irmã? O meu foi o seguinte, eu cheguei aqui com dor de estômago e eu tava tendo crise de ansiedade, eu já tava sentindo. E a ministração toda eu estava sentindo. E agora eu não sinto mais. Sinto uma alegria e um bem-estar diferente. Amém? Amém. Amém. Recebeu cura aqui agora. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Eu estava sentindo dor de cabeça 2 dias e graças a Deus passou. Dor de cabeça 2 dias? Isso. Você estava sentindo aqui? Isso. Aqui estava doendo? Tá. Balança a cabeça aí. Sente mais nada? Não. Amém. Aleluia. Próximo. Eu estava sentindo muita dor nas minhas costas há mais de um mês. Aí, graças a Deus, fui liberta, curada, em nome de Jesus. Eu quero saber se está curado mesmo. Tenta fazer o que você não fazia. Eu quero que você não consiga fazer. Não conseguia fazer isso? Não conseguia baixar desse jeito? Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus! Amém! Há sempre há dias eu já estava com tontura e um problema muito sério na minha vista. E aí quando eu cheguei aqui, eu estava com dor muito forte aqui no meu peito. Aí... Sumiu? Deus, graças a Deus, olha eu. Amém? Já não estou mais sentindo... Ela estava com um monte de coisa aqui no corpo dela. Sumiu tudo? Amém! Aplauda o Senhor Jesus! Aleluia! Dor nas minhas costas. Estava sentindo dor nas costas? Estava sentindo, mas agora não sinto mais. Não sente mais? O que a irmã não conseguia fazer? Eu não podia pegar peso nenhum, nem 5 quilos assim na mão. É mesmo? Não podia levantar os braços? Você não vai me enganar não, levanta o braço aí. Faz o que você não conseguia fazer. Aleluia! Amém! Glória a Deus! Olá, gente, bom dia você que está comigo agora no programa Avivamento Teresina. Estamos começando novamente nossa programação. Para nós é uma alegria, um prazer estar de volta com você. E você sabe, todo sábado às 7 da manhã, estamos aqui com você nessa emissora, com a reprise no domingo às 6h30 da manhã. E eu sei que esse programa tem sido uma bênção para muita gente. Então receba o nosso abraço, você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que não é de nenhuma religião, você que até se declara ateu, mas tem nos acompanhado e tem observado nossa programação e tem sido abençoado, porque o que nós fazemos aqui, o que nós colocamos na nossa programação tem um propósito apenas, que é de abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. Então receba nosso abraço, muito obrigado por nos acompanhar todos os sábados e domingo aqui nessa emissora. E eu quero começar aqui convidando você a visitar nosso ambiente de fé, nosso ambiente Avivamento Cristão. Nós estamos na Avenida Presidente Kennedy, 3901, de frente ao muro da Coave, a 100 metros do Terminal Zoobotânico. Vai ser uma alegria poder receber você e a sua família em nosso ambiente. Toda quinta-feira, 19h30, temos culto de avivamento. E todo domingo, 5 da tarde, temos o primeiro culto e 7h30 da noite, o segundo culto. Receber você vai ser uma alegria, vai ser uma honra. E eu sei que Deus vai te abençoar de maneira tremenda e poderosa. No programa de hoje, nós vamos falar sobre a fé que opera pela obediência. A ministração que você vai assistir diretamente do templo da Igreja Avivamento Cristão, nós vamos falar sobre a fé que opera por obediência. Mas eu quero começar aqui dando uma pincelada e fazendo uso da palavra
que Maria, mãe de Jesus, falou aqui na Bíblia Sagrada. Em João capítulo 2, a Bíblia fala do primeiro milagre de Jesus, que foi numa festa de casamento. Ele foi convidado com a sua família e com seus discípulos. E a Bíblia diz que no meio da festa acabou o vinho. E Maria, mãe de Jesus, vem para ele para falar sobre o vinho. Então, o versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos diga, fazei. Seja o que for que ele vos pedir, fazei. Ou seja, em outra palavra, fazei tudo que ele vos mandar. Então, eu quero fazer uso dessa palavra de Maria e dizer para você que, na verdade, todas as escrituras sagradas, tudo que Deus ensina, de Gênesis a Apocalipse, tem um propósito de nos levar à obediência. E todas as promessas de bênçãos de Deus para o ser humano está condicionada a uma correspondência da nossa parte pela obediência. Então, eu quero mencionar aqui 2 mandamentos, 2 ordens, 2 ordenanças de Deus para a nossa vida, que é vital que obedeçamos e que está nas Escrituras Sagradas, e você tem acesso. Você pode ler a sua Bíblia, de repente a sua Bíblia é evangélica ou sua Bíblia é católica, não importa. Pegue a palavra de Deus, debruce na palavra de Deus, ouça a palavra, leia a palavra, estude a palavra de Deus, porque ela vai fazer a diferença. Fazendo uso da palavra de Maria, o primeiro mandamento que eu quero mencionar aqui, que é a ordem de Deus, é sobre a gente não adorar a ninguém mais além do nosso Deus. O Senhor Jesus falou: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se nós queremos adorar a Deus de verdade, devemos fazê-lo em espírito e em verdade. Ou seja, não devo adorar homens, achando que assim estarei adorando a Deus. Não devo adorar a objetos feitos por mãos humanas, achando que assim estarei adorando a Deus. É pecado. Primeiro mandamento em Êxodo capítulo 20: não farás imagem de escultura, nem do que há em cima do céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem se prostrará diante deles, das imagens de esculturas, de qualquer objeto feito por mãos humanas. Não adorem a objetos. A Bíblia fala em Salmo 115 que o objeto, o ídolo, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem ouvidos, mas não escuta, mãos tem, mas não apalpam, nariz tem, mas não cheira, tem pés, mas não andam, e tornam-se semelhantes aos ídolos, aqueles que fabricam e aqueles que adoram, ou seja, tão morto quanto o objeto. A Bíblia fala em Oséias capítulo 4, versículo 12, que quando uma pessoa consulta uma madeira, consulta um objeto, um espírito de luxúria que está por trás do objeto é quem responde, para desviar o foco da pessoa em relação a Deus. Então, quando Maria diz assim, tudo que ele vos disser, obedeça. É essa palavra que Maria deixou para nós, obedecer a Jesus. A outra ordenança que eu quero colocar aqui como mandamento do Senhor Jesus é em relação ao batismo. A Bíblia diz que devemos nascer de novo, crer em Jesus e ser batizado. O Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15, ele fala para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Agora, o batismo na Bíblia é para ser obedecido porque é uma ordenança do Senhor. Mas o que é batismo? Qual é o batismo que a Bíblia ensina? Em primeiro lugar, o batismo da consciência. Porque a Bíblia não
mostra nenhuma parte em que criança inocente foi batizada. Em nenhuma parte. Por quê? Porque a Bíblia diz que batismo é para arrependimento. Criança não tem noção do que se arrepender. Batismo é a indagação de uma boa consciência. Onde está a consciência de uma criança para decidir por um batismo? Quando uma criança se batiza, ela recebe algo. Na verdade, é imposto sobre ela algo. Ela não decidiu por isso. E a Bíblia diz que o batismo é para quem decide. Eu decido por o batismo. Eu decido pelo batismo. Então uma criança não tem capacidade de decidir porque ela não sabe o que ela está decidindo. Então, em primeiro lugar, batismo é para adulto. É para a fase onde se tem consciência para se arrepender dos pecados e então se entregar ao mandamento do batismo. Segunda coisa que eu quero falar em relação ao batismo, deixar claro o que significa batismo. A palavra batismo no grego quer dizer imersão, mergulho. Se a palavra batismo no grego é mergulho, então o batismo que nós vemos por aí, que é jogando água na cabeça, esse batismo não é bíblico. Porque jogar água na cabeça no grego significa aspersão, aspergir, jogar água em alguma coisa. Batismo, a palavra original batismo é mergulho. Se batismo é mergulho, eu sinto em te dizer que se você não foi batizado pelo batismo do mergulho, você ainda não foi batizado no batismo bíblico. E esse é o mandamento de Jesus. E Maria disse: fazei tudo o que ele vos disser. Então eu quero conclamar você, meu querido, minha querida, você que me assiste, tem me acompanhado, você sabe que nós não estamos aqui para inventar história, não estamos aqui nesse programa para gerar entretenimento e trazer para você um passatempo, não. Estamos aqui para falar a verdade, estamos aqui para falar a palavra de Deus. E é importante que você creia, é importante que você se submeta a essa palavra e busque praticá-la, porque a salvação não é uma bênção apenas para aqueles que acreditam em Jesus como Filho de Deus. Salvação é para aquele que obedece o Filho de Deus. É o que você vai ver na palavra de hoje. Então, fique atento, porque a palavra de Deus que vamos ministrar a partir da Igreja Avivamento Cristão vai abençoar tremendamente o seu coração. Alexandre, da Igreja Avivamento Cristão, aqui em Parnaíba. Estamos localizados na Avenida Armando Cajubá, número 4600. E venhamos lhe fazer um convite. Quando passar por aqui, venha estar conosco. Será uma bênção a sua presença aqui conosco. Olá, queridos, eu sou a pastora Carlene, assim como o pastor Alexandre falou, nós estamos aqui na Igreja Avivamento Cristão, junto com todo esse povo de Deus, para fazer um convite para você. Venha nos visitar. Deus tem milagre para você. Deus tem uma nova vida para você. Não é, povo de Deus? Diga, venham! Venham para a Igreja Avivamento Cristão. Aleluia! Olá, queridos, eu sou o pastor Tony, está aqui comigo a pastora Raidalva. E é uma honra muito grande poder estar falando com você pelo programa que tem tocado muitas vidas em Teresina e em toda a região. Quero dizer para você que a Igreja Avivamento também está na cidade de Piripiri. Você tem a oportunidade de ter um encontro com Deus na Igreja Avivamento em Piripiri. Quero deixar uma mensagem para você. Estamos vivendo em tempos de crise. Às vezes, crise muito extensa por causa de alguma mágoa, alguma situação que tem ferido o teu coração. Mas eu quero te dar uma notícia que vai curar a tua crise. Jesus, ele disse: todo aquele que o Pai me dá, ele vem a mim. E quem vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Que coisa tremenda! Encontrar com Jesus é ter sua crise sarada, as suas mágoas, as suas decepções. E Deus colocou a igreja na cidade de Piripiri para que você possa encontrar com Jesus. O que você está esperando? E a Igreja Avivamento Cristão se localiza na rua Padre Domingos, 1456, no centro da cidade.
Os cultos acontecem nas quintas-feiras a partir das 19 horas e aos domingos a partir das 18 horas e 30 minutos. Participe! Avivamento! Ei! O segredo está prestes a ser revelado. Tudo o que você precisa para alcançar o sucesso. Eles vão tentar copiar. Tentarão até impedir nossa missão. Mas o que é nosso, a gente protege. E só compartilha com quem a gente confia. Venda no cartão e receba em um dia útil com a melhor taxa do mercado. Serve Loja. Hebreus capítulo 5, versículo 7 em diante. Falando de Jesus, o qual nos diz a sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus fez isso aonde? No Getsêmani. Lá quando ele estava orando, pedindo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele ofereceu a Deus grande clamor com lágrimas, orações e súplicas, pedindo para o Senhor livrar ele da morte. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, não deixa eu ir para a cruz, não deixa eu ir para a cruz. E ele clamava, e ele derramava lágrimas, e ele fazia súplicas, e a Bíblia diz que ele até suou sangue nesta hora. Veio um anjo e colocou Jesus em consolo, consolava Jesus, e Jesus ficava muito mais desesperado, porque possivelmente o anjo dizia assim: olha, não tem como, você tem que passar por isso, você tem que ir para a cruz, da tua morte na cruz depende a salvação da humanidade. E Jesus, entre a cruz e o punhal, vou ou não vou? E ele ficava em maior agonia. Ele foi ouvido quanto ao que temia. Quando ele volta pela última vez e chama Pedro: levante-se, porque o príncipe deste mundo chegou. Agora chegou a hora do Filho do Homem. Judas vem, beija Jesus, e Jesus começa a demonstrar um equilíbrio. Antes ele disse: orem comigo, porque eu estou preocupado, estou angustiado até a morte, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus estava desequilibrado naquele momento. Mas quando ele orou, ele clamou, Deus trouxe um equilíbrio para ele. Quando ele volta dessa oração, ele diz: Pedro, levanta, porque agora chegou a hora do Filho do Homem ser levado. Judas vem, beija ele, diz: Judas, com um beijo amigo, traz o Filho do Homem. Pedro corta a orelha de Malco, Jesus pega a orelha de Malco, cura, dialoga com os outros, porque os outros perguntaram, ele pergunta: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Na hora que Jesus falou: sou eu. Olha o poder que se manifestou quando Jesus fala: sou eu. A Bíblia diz que quando Jesus falou: sou eu, caiu todo mundo no chão. Você que acha que as pessoas não caem no poder? Poder de Deus, sou eu. Quando ele diz sou eu, ele está declarando assim: ó, eu sou Deus. Aí se levantaram de novo: está procurando quem vocês? Estão procurando Jesus de Nazaré, já disse que sou eu. Caiu tudo de novo. Ali para deixar claro que eles não levaram Jesus, Jesus foi com eles. Eles não mataram Jesus, Jesus se entregou à morte, amém? Por você e por mim. Quando ele disse para Pedro: Pedro, por que você está fazendo isso? Não fere ninguém com espada não. Você não acha que se eu quisesse, eu clamaria, o Pai me mandaria miríades de anjos? E Jesus, Augusto Cury, foi estudar a mente de Jesus. Quando ele chega nesse momento em que Jesus está no Getsêmani e vai para a cruz, ele se converte. O Augusto Cury é um homem convertido, ele era ateu e agora crê em Deus, crê em Jesus, porque ele foi estudar a mente de Jesus, porque ele chegou à conclusão que para ter o nível de equilíbrio que aquele homem teve diante da situação que ele estava vivendo, só poderia ser um Deus. Ele chega para Pilatos, Pilatos começa a fazer questionamento: tu é o filho de Deus? Diga logo. Ele disse: não, tu que está dizendo, mas diga logo se tu é o filho de Deus. Você não sabe que eu tenho poder para soltar você?
Jesus fala: tu não teria nenhum poder se do alto não fosse te dado. O meu reino não vem deste mundo. Se fosse deste mundo, eu clamaria, meus servos, os meus servos lutariam por mim, mas meu reino não é deste mundo. Olha o homem equilibrado diante da morte, falando e pregando para Pilatos. Vai para Herodes. Herodes começa a perguntar: tu és o rei de Judeu? Faz um milagre para nós aí. Se tu és o rei de Judeu, diz logo. Jesus: estou nem aí, eu só respondo se eu quiser, só respondo se eu quiser. Não responde nada. Aí vai para o sumo sacerdote, porque se Jesus declarasse: eu sou o filho de Deus, ele estava dizendo blasfêmia, e eles tinham o direito de crucificar Jesus. Aí o sumo sacerdote: se tu és o filho de Deus, diga que tu és o filho de Deus. E Jesus diz: tu o dizes. Aí o cara vai lá, dá uma bufetada em Jesus, cospe nele, está falando blasfêmia contra o sumo sacerdote. E Jesus deitando e rolando, com todo equilíbrio diante da situação, porque ele foi ouvido. Deus deu poder para ele ir para a cruz. Amém, irmãos? Agora, preste atenção. Jesus estava orando, pedindo o quê? Pai, se possível, passa de mim este cálice. O Senhor dizia: você não pode, você tem que obedecer. Aí o versículo 8 diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Jesus, ele é a maior referência de obediência e fé que nós podemos ter. E Jesus falou assim: ei, eu vos dei o exemplo, para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Eu obedeci. A vontade da minha carne era fugir da cruz, mas eu disse: contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu obedeci, e vocês precisam obedecer também. Então, nós vamos andar um pouquinho mais aqui na obediência de Jesus. Volta aí para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, na morte de cruz. Ele era Deus, filho de Deus. Chegou no Getsemane, poderia reivindicar: não, se eu sou filho, eu não posso morrer. Mas mesmo sendo filho, não teve por usurpação ser igual a Deus. Aniquilou-se a si mesmo, foi lá tirar sangue dos poros, se humilhando, dizendo: contudo seja feita tua vontade, ou seja, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E quando o apóstolo Paulo está falando isso, antes dele falar que Jesus foi obediente, ele diz no versículo 5: de sorte que haja em vós também o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, do mesmo jeito que Jesus teve a predisposição para obedecer, assim deve ser você e deve ser eu. Porque no final das contas, irmão, o que vai contar é o quanto fomos obedientes ou não. Então a fé, ela não é só uma questão de manifestar o poder de Deus pela oração. A fé não é apenas uma questão de manifestar o sobrenatural. A fé, sobretudo, obediência. Aliás, um dos frutos do Espírito, que na tradução corrigida fala fé, na tradução atualizada fala fidelidade. E isso tem a ver com obediência a Deus. Amém? Uma das características do fruto do Espírito. Mas vamos andar um pouquinho mais, eu quero falar um pouco sobre obediência, para que você entenda o quanto a obediência é o caminho seguro para todos nós os cristãos. Mateus 21, 28. Mateus 21, 28, como está aqui no telão, eu já vou chegando no texto, já vou lendo e você vai acompanhando. 21, 28 de Mateus. Jesus vai falando: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo.
E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, no caminho de justiça, e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Jesus corrige os fariseus, os doutores da lei, porque eles tinham dificuldade de crer e obedecer o que João Batista ensinava. E ele diz: sabe quem está fazendo isso? Sabe quem está obedecendo? Sabe quem está realmente correspondendo? Os publicanos, que vocês taxam como pecadores, e as meretrizes estão correspondendo, e vocês ficarão para trás. Mas Jesus vai usar primeiro o exemplo de quê? De 2 filhos. 2 filhos. É claro que na tipologia bíblica, esses 2 filhos se referem ao povo de Israel e à igreja, os gentios que vêm e se anexam à igreja do Senhor. E Jesus diz: o pai tinha 2 filhos, e ao primeiro ele disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. E ele disse: não vou. Depois se arrependeu e foi. E disse ao segundo: filho, vai. Eu vou, Senhor, eu vou. Ó, como é que eu não vou? Um paizão como o senhor, eu vou, claro que eu vou. E não foi. O primeiro entristeceu o coração do pai, porque ele disse: não vou. O segundo alegrou o coração do pai de imediato: eu vou, Senhor. Mas no final das contas, o pai ficou feliz com quem? Com o que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Porque no final das contas vai contar se você obedeceu ou não. Tem muita gente que é animadíssimo, que quando Deus fala sim, Senhor, corresponde ligeiro ao apelo. Quando o pastor dá um comando, sabe, vai ligeiro, mas não persevera, não faz a vontade de Deus. Tem gente que camufla é o retrato da boa pessoa. Não, eu temo a Deus. Não, eu amo a Deus. Não, eu não mato, eu não roubo, eu não fumo. Não, eu já sou uma pessoa boa. Tipo assim, em tudo que você vai falar, ela já disse que já está beleza. Não, Deus vai me levar para o céu porque eu... Mas na hora de obedecer o que a Bíblia diz, ela não se batiza. Ela não se entrega só a Jesus, ela também acredita em outras imagens. Mas tem aquele tipo de gente que quando você fala, ele não, que a sociedade olha e diz: é o pior trapo da sociedade. Mas quando o Senhor vem e manifesta a graça sobre elas, elas se arrependem dos seus pecados, e a ovelha negra da sociedade vira o pregador da sociedade. O cara do tráfico, o cara que era da boca de fumo, o cara que era o monopólio do tráfico de drogas na cidade, vira o pastorzão da cidade, amém? Tipo assim, aquelas pessoas que ninguém dava nada por ela, aquela ovelha negra da família, aquela pessoa que a família disse que não vai dar para nada, de repente ela se converte e vira um grande pregador na família, amém? Amém? Tipo assim, todo mundo diz: essa pessoa só dá as costas para Deus o tempo todo, mas quando Deus vem de verdade, ela corresponde. E as boazinhas: não, eu já sou de Deus, não obedece. Eu vou te mostrar algo mais profundo aqui. Volto para o capítulo 7 de Mateus, versículo 21. Eu vou te mostrar aqui nesse texto, que no final das contas, não vai contar o quanto você se transparece uma pessoa boazinha, mas a obediência. Mateus 7, 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O que é isso? Pessoas que têm uma fé para manifestar o sobrenatural de Deus, expulsa demônio, opera maravilha, até profetiza, mas vivem na iniquidade. Já viu esse tipo de gente? Que é um alvoroço de fé. Eu tenho fé,
que comigo aqui o negócio vai porque eu tenho fé em Deus, Deus está comigo. Mas está em adultério, está trocando a esposa por outra. Tem fé para manifestar coisas em Deus, mas a fé não lhe leva a obedecer. E Jesus falou o quê? Ele deixa você deitar e rolar, deite e rola, expulse o demônio, faça isso, faça aquilo, transpareça, pode transparecer que você é bênção, mas Deus sabe o quanto você é desobediente a Ele, o quanto você não obedece a palavra dEle, e sabe quando é que o Senhor vai corrigir? O pior é isso, irmão. Pior que tem muita gente que acha que Deus está aprovando porque Ele expulsa o demônio, está aprovando porque manifesta milagre, está aprovando porque está orando e Deus está respondendo. Deus está aprovando, olha o quanto Deus está comigo. Pior é isso. É que Deus já deixou a palavra para você obedecer, você não quer obedecer, e Ele vai se revelar para você lá no final: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Nós devemos manifestar uma fé sobrenatural, sim. Essa igreja crê nisso e busca isso, mas no final das contas, o que vai valer é o quanto você e eu obedecemos ao Senhor, irmão. Se você não conseguir ressuscitar morto, se você não conseguir curar enfermos, se você não conseguir profetizar e expulsar demônio, no entanto, seja um crente de verdade, seja um crente genuíno, porque é isso que vai contar no final das contas. Seja crente, olhe para o espelho e tenha consciência limpa. Você não pode ser um crente que tenha tanta fé e quando vai sair de casa, abre a porta e fica olhando se aquela pessoa para quem você deve não está passando por aí, te esperando à espreita. Tem gente que é assim, quando vai sair, meu Deus, você vê se o dono da quitanda está ali, o dono da bodega. Tem gente que vai andar na rua, quando sabe que vai passar na frente da pessoa que ele deve, ele vai cortar a volta. Por quê? Por quê? Não, mas é uma fé, uma lição de fé que dá nos outros. Eu falei aqui no outro culto, eu quero repetir isso. Muitas igrejas de homens que manifestam o sobrenatural, que você se encanta com o que acontece, estão cheios de processos nas costas. Por quê? Aluga um mega salão, passa 4, 5 meses sem pagar, muda dali para outro e vai deixando para lá, não paga as contas, não paga os aluguéis. E vai mudando, tem 10 aluguéis, e as empresas em cima, tacando o processo, e eles aparecendo nas redes sociais, na televisão, aleluia, glória a Deus, aleluia, e os processos lá, e o dono da empresa do salão, deixando de pagar outras dívidas, sem conseguir honrar seus compromissos, porque o pastorzão não paga ele, e opera milagre, expulsa demônio, bota o microfone na boca do demônio, para falar, mas estão lá. Eu estava vendo alguém esses dias, estava achando até bonito, sabe, muitos milagres, cara de jejum, de oração, tá e tudo. Aí fui conversar com gente lá da cidade dele, perguntando como é que é. Perguntei lá em Bogotá, perguntei para outros, e todos confirmaram a mesma coisa. Mau caráter, cheio de processo nas costas, porque não paga o aluguel da igreja. E fica mudando de lugar em lugar. E Deus está comigo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, eu disse aqui, preste atenção. Se a gente não tiver condição de pagar esse aluguel aqui, nós vamos para debaixo do pé de caju, pé de manga, chupando manga, a manga cai na cabeça, a gente pegando aqui, comendo. Porque essa é a história dessa igreja. Nós estivemos ali no Iniga, não cabia mais o povo, fomos para João 23, não cabia mais o povo, fomos para trás da ABB. Ela era grande, cabia o povo, não tinha gente para encher. A gente tinha que espalhar as cadeiras assim para dar uma honra que tem muita gente. Aí chegou a crise, pegou todo mundo, nós não tivemos condição de pagar, nós liberamos, porque a gente não quis ficar um mês atrasado lá, para não mexer no nosso caráter. Aí nós viemos para um lugar simples, ali de frente ao Extra, no Clube do Tigrão, estava abandonado, a gente pagava R$1.500 por mês, quase 10 mil pagava lá, R$1.500 por mês, porque quando a gente tem que entender, não estamos conseguindo pagar, a crise pegou todo mundo, nós precisamos ser humildes a voltar, amém, irmãos? Amém? Ser humilde como Jesus, amém? Então, nós voltamos, fomos para um lugar sem conseguir pagar. Aí depois viemos para cá. Encheu. Não cabia o povo, não tinha gente em pé, desconfortável. Colocamos 2 cultos, porque não vamos para um lugar maior sem ter condição de pagar. Porque é mais importante a gente estar debaixo de um pé de manga, aqui pegando sol e pegando chuva, mas não tem ninguém para apontar o dedo para a gente, e a gente viver o que prega, do que estar com aquela roaça, e a gente está com dívida. Porque a Bíblia diz, não deveis nada a ninguém.
Então, infelizmente, está cheio de gente que está vivendo uma coisa, mas está comprometido. E eu sei que você que está aqui já deve ter tido alguma experiência, até com crente que não paga as coisas. Eu tive muito, porque eu era um vendedor. Sabe o que eu vendia? Eu era vendedor. Eu vendia Bíblia, vendia CD, vendia camiseta evangélica. Então eu pegava minha moto, colocava aqui um baú de 90 litros e enchia, e eu atendia 7 cidades. As 7 cidades. E tinha muita gente que não era crente, que me comprava. Quando eu chegava um mês depois, eram os primeiros que me pagavam. E eu tomei calote de crente, miserável, uns caburés. Eu cheguei uma vez numa cidade do sul do estado, e aí um irmão, vou comprar tudo, pastor, que coisa boa. E o pastor estava do lado dele, disse: irmão, pode comprar, com o irmão aí é gente boa, o irmão aí é sério. E eu louvei a Deus, voltei para casa com um sorriso aqui, vendi tudo, só para ele vendi mais de R$500. Um mês depois, batia na porta: cadê, pastor? Oh, meu irmão, me perdoe, meu irmão, me perdoe. Que foi, pastor? O homem foi embora, irmão, devendo Deus e o mundo. Toma. Pastor daqui quis fazer: irmão, vamos fazer um jeito que a gente pagar você. Não, irmão, se não for você que me está devendo, não. Quem está me devendo é aquele caburé. E a pior praga vai pegar ele. Não, disse não. Eu tomei calado, muitos dá um trabalho pagar. Mas quando pegava o microfone nas igrejas, meu amigo quase derrubava as caixas de som. Tem gente que é assim: se der um microfone, meu amigo, que o fogo cai, e que todo mundo tem que se converter, que todo mundo tem que ser uma bênção. Mas quando chega em casa, a mulher chega e fica miúda, porque é uma pressão, porque é uma arrogância. Os filhos correm para os quartos, porque ele é um cão em casa. Estava sendo uma seda. Louvado seja Deus, irmãos. Nós abrimos este culto. Quando chegar em casa, eu abri a minha bainha e dá na esposa. E a mulher tadinha passa 15 dias sem sair na rua, porque o olho está roxo ainda. Sabe para onde é que tu vai? Tu vai é para os quintos dos infernos. Tu não vai para o céu, não. Porque a iniquidade é quando a pessoa decide fazer daquele estilo de vida um caráter dele. Isso é iniquidade. Quando a pessoa peca, erra e pede perdão, Deus perdoa. Mas quando a pessoa é iníqua, Deus não perdoa. Deus perdoa quem cometeu adultério. Quem comete adultério, Deus perdoa, porque ele se arrepende, Deus perdoa. Mas o adúltero não. O cara adulterou, pediu perdão, Deus perdoa. Mas o cara decidiu viver no adultério. Que perdão? Deus vai rasgar o que ele escreveu? Não. Então preste atenção. A obediência é quem vai te salvar. Jesus veio ser a causa de eterna salvação para os que lhe obedecem, não os que um dia receberam a fé e começaram a acreditar que uma vez salvo para sempre. O diabo sabe que ele está condenado para sempre, ele fica te enganando, dizendo que você é salvo para sempre, porque ele quer te ver no inferno. Existiu um encontro dos 3 no inferno. Eu já falei isso aqui, deixa eu falar de novo. 3 pessoas morreram e se encontraram no inferno. Um foi um calvinista, o outro arminiano, e o outro neopentecostal. Ou ele veio da Igreja da Graça, ou da Mundial do Poder de Deus, ou da Universal, ou da Paz e Vida, que diz que é Paz e Vida, agora é neopentecostal. Segunda, vocês ficam falando mal das igrejas. Se encontraram os 3 no inferno. Aí o arminiano chegou para o calvinista e disse: rapaz, o que é que você veio fazer aqui? Está no inferno? Esse aí, rapaz, fazer o quê, né? Eu pensei que eu era predestinado para ir para o céu, mas eu fui predestinado para ir para o inferno. Não tinha o que fazer, eu vim para cá mesmo. Predestinado para ir para o inferno. Aí tu, rapaz, que era aquele que estava o tempo todo que obedecer à fé, que eu estou na presença de Deus, que eu não vou cair, e que
Mas você sabe, né, cara? Eu vivi aquela peleja. Um dia eu estava crente de verdade, outro dia eu não estava crente. Um dia eu estava em cima, outro dia eu estava embaixo. Aí quando eu morri, eu estava embaixo. Aí eu perdi a salvação. É a perda de salvação, né? Aí os dois viraram para o neopentecostal. Se tu, rapaz, que era aquela coisa que eu determino que eu vou ser vitorioso, que eu sou uma bênção, determino. Você está fazendo o que aqui? Ele disse, não fale em palavras negativas. Eu determino que eu não estou no inferno. Não adianta. Não adianta. Pisou lá, acabou. É para lá que você não vai em nome de Jesus. Porque essa igreja não está sendo levantada apenas para alcançar bênçãos de Deus aqui na terra. Essa igreja está sendo levantada para ir para o céu. E ir para o céu tem um caminho estreito, o caminho da obediência. Todo pai, toda mãe sabe que o filho está seguro quando ele é obediente. A consciência da criança e do adolescente está no pai. Então, se o filho tem facilidade para obedecer, os pais ficam tranquilos. Filho obedece, o filho obedece, está tranquilo. Mas quando o filho é obstinado a desobedecer, quando ele realmente tem na natureza desobediência, o bichinho não tem nem 12 anos. Saiu 7 da noite, a mãe já não dorme mais. Porque sabe que ele vai desobedecer. Vai desobedecer os pais, vai obedecer a lei, vai desobedecer as regras e vai se dar mal. Tem muita coisa que você não vai gostar. Tem muita coisa que você não vai querer fazer. Tem muita coisa que você não vai se render por prazer. Mas essa é a hora de você dizer assim, ó, por obediência a Deus, eu vou cumprir. Tem gente que não quer perdoar. E 99% das pessoas que têm que perdoar uma situação difícil, não faz porque gosta, não faz querendo, tendo prazer, com muita alegria, faz por obediência à palavra de Deus. Quem diz amém? E é isso que vai salvar você. Você diz assim, não, eu não vou perdoar não, porque Deus não vai me forçar a perdoar, porque meu coração está doendo, e essa pessoa me fez mal. E enquanto você não obedece a palavra, a Bíblia diz que o perdão de Deus está bloqueado em relação a você. A única maneira do perdão de Deus tocar você, é você obedecer a palavra, perdoando uns aos outros. Quem é salvo? Jesus não veio salvar os eleitos, os predestinados. Ele veio salvar aqueles que lhe obedecem. Veio ser a causa de eterna salvação para aqueles que lhe obedecem. O profeta Samuel falou para Saul, espere que quando eu chegar eu ofereça sacrifício para Deus e está tudo certo. Saul esperou, Samuel não veio. Aí ele desobedeceu, ele ofereceu sacrifício antes do tempo. Quando Samuel chegou, o que foi que aconteceu, rapaz? Saul argumentou dizendo, não, eu ofereci os bois para Deus, eu fiz um holocausto lindo para o Senhor. E Samuel disse, por que você fez isso? Deus não se agrada em holocaustos, Deus não se agrada em sacrifício, mas em que você obedeça ao Senhor, porque o pecado da rebelião é como o pecado da feitiçaria. Tem muita gente que diz assim, não, porque eu estou dando um bom dízimo na igreja, porque eu estou ajudando na diaconia, eu estou ajudando os mais pobres, eu estou ajudando nisso, naquilo outro, já está bom demais, Deus vai relevar essa outra área da minha vida. Não! Não é porque você faz uma coisa que você acha que está agradando o coração de Deus, que Deus vai fechar os olhos para a tua desobediência. Nós temos que, sobretudo, ser obedientes à palavra de Deus, amém, irmãos? Obediência à palavra do Senhor, é isso que vai salvar a nossa vida. O apóstolo Paulo diz assim, ó, eu prego aos outros, mas eu esmurro meu corpo, e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não seja reprovado. Paulo temia ser reprovado, era um pregador do evangelho. A preocupação dele não era só pregar, era se conservar. E quando ele vai se despedir de Timóteo, ele diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu guardei a fé, que fé? A obediência à palavra de Deus, a fé, fidelidade. Aí eu vou terminar aqui, porque já passei 10 minutos, mas você também chegou atrasado. Hebreus 13, 17, aqui eu termino. Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos o quê?
Toma. Vira aí. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O que isso quer dizer? Que os pastores, eles velam pelas almas, eles cobrem as almas, eles intercedem pelas almas, eles apresentam o nome das almas para Deus. Só que Paulo está dizendo aqui, que eu creio que Paulo foi o autor dos Hebreus, se você não se sujeita, se você não obedece o ensinamento pastoral, eles vão velar da alma de vocês gemendo, e isso não vos seria útil. Não há graça nenhuma nisso, porque uma coisa, por exemplo, é o pastor apresentar para Deus: Senhor, abençoa aquela ovelha que não está conseguindo vencer o pecado, ela veio de um histórico difícil, a tentação é muito grande, ajuda ela, Senhor, quebra o mal, eu declaro que os lobos se afastem dela. Isso é um ponto, os céus vão dizer amém. Mas quando o pastor tem que orar dizendo: Senhor, ajuda fulano de tal, que não quer entender, que é obstinado ao erro, eu já tentei, já fizemos de tudo, mas ela não quer entender, ela é obstinada, ajuda, convence. Você acha que isso vai ser útil para você? Você acha que isso alegra o coração de Deus? Você acha que vai ficar bonito na fita? Você vai ficar bonito na fita quando você é lembrado diante de Deus por uma pessoa obstinada, por ser uma ovelha desobediente? Eu já lidei com pessoas que eu mostro a Bíblia, eu mostro vários textos para convencê-la do pecado dela. Ela diz: pastor, isso não é hora de você me falar de Bíblia. Me dá confronto. Não, pastor, isso não é hora de você falar de Bíblia, pastor. Isso não é hora de você me dar sermão. Isso é hora de você me amar e me entender. Pastor, eu quero que você me ame. O cara abrindo mão do casamento, se separando da esposa, deixando uma filhinha. Deus não me quer infeliz, Deus me quer feliz. Eu não estou feliz no meu casamento. Ou seu infeliz, é porque você casou. E a gente mostra a Bíblia, eles não querem saber. Não, pastor, não é hora de eu ouvir Bíblia, não, é hora de você me entender, para que eu saia dessa situação com a consciência limpa. E eu disse: eu vou queimar tua consciência, seu infeliz. Eu vou jogar brasa em cima. Se tu vai pecar, mas você vai arcar com as consequências, e você não vai jogar culpa para mim. Porque tem gente que está obstinada ao erro, não importa o que você fala. Se Deus vier, se um anjo vier, se Jesus vier, ela vai dizer: não, eu quero viver a minha vontade, não a tua. Iniquidade. Obedecer a vossos pastores, ao ensino pastoral. Diferente, irmão, você chegar para Deus, o pastor chegar: Senhor, muito obrigado pela ovelha fulano de tal, obrigado pela família fulano de tal, obrigado, Senhor, porque o Senhor está trabalhando, obrigado porque essas pessoas estão correspondendo, estão crescendo na fé, estão se arrependendo, estão mudando, obrigado, Senhor, pela inclinação do coração dessas pessoas para a fé. É diferente, irmão, quando você é lembrado no céu, por ser uma pessoa obediente, por ser uma pessoa que está seguindo a palavra de Deus. Isso vos será útil. Amém? Isso será bênção. Eu queria que você ficasse de pé, porque nós vamos fazer uma oração aqui agora. Porque eu sinto em te dizer: o céu é real, o inferno também. Só existem dois caminhos, e Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Ele já mandou Jesus por nós, Ele já preparou uma arma, uma palavra, uma biblioteca com 66 livros, que é suficiente para você e eu saber toda a verdade. E a parte de Deus Ele já fez. A nossa parte é obedecer. É com muita alegria que nós trazemos para você ministrações fortes. E você que assistiu essa palavra, você
deve ter percebido que a gente não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Nós pregamos a palavra do arrependimento. Arrependimento, em primeiro lugar, para nós que conhecemos a palavra de Deus, por isso que eu falo essas verdades na pregação. Não concordo com crentes, com cristãos que têm aparência de santo, que assume, levanta uma bandeira de evangélico, mas que está fazendo coisas erradas, que estão se escondendo atrás da Bíblia. Nós não concordamos, nem com cristãos, nem com líderes, pastores, que estão nos púlpitos, mas vivendo uma vida dupla. Nós não concordamos. Jesus não concorda. E eu sei que tem pastores que têm me assistido, que têm acompanhado o programa Avivamento Teresina. E se você é um pastor sério, chamado por Deus, levantado pelo Senhor, você está concordando comigo. Você também não concorda com os erros que muitos fazem. E termina que os sérios, aqueles que têm caráter, pagando pelo mau exemplo que muitos estão dando por aí. Então nós, que fomos levantados por Deus, que estamos aqui para pregar a palavra de Deus, não concordamos com muitos que estão fazendo coisas erradas e manchando o evangelho. Como também estamos aqui para pregar que deve se arrepender aquele que adora imagem de escultura, deve se arrepender aquele que vive na mentira, deve se arrepender dos pecados aquele que vive no adultério, na corrupção. Você que é político e está me assistindo, seja lá qual for o cargo que você exerce, se você é corrupto, você vai pagar diante de Deus. Quem planta, colhe. Você não perde por esperar. Você vai ter ruínas no teu futuro. Se você é um empresário, mas vive roubando para se dar bem, para levantar a tua empresa, para prosperar, o teu futuro é um futuro de destruição, tanto aqui na terra como na eternidade. Então estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Você que segue religiões, seitas, que não coloca Jesus como centro, mas que busca fontes de ocultismo, consulta mortos, recebe espíritos, enfim, tudo que está fora da palavra de Deus é pecado. E o Senhor nos chama para o arrependimento. E eu quero orar com você aqui. Eu sei que você já me acompanhou nessa oração que fizemos na igreja, mas eu quero orar com você aqui, você que quer se arrepender dos seus pecados, você que quer tomar uma atitude na sua vida, porque eu sei que todos nós somos carentes da bênção de Deus, precisamos de milagres, precisamos do auxílio de Deus em todas as áreas da nossa vida. Mas o auxílio de Deus, a bênção de Deus, ela é liberada sobre nós quando nos arrependemos, quando decidimos seguir a palavra do Senhor. Então você que está disposto a entregar a tua vida para Jesus, você que está disposto a se arrepender dos seus pecados e assumir um novo estilo de vida seguindo a Jesus, ore comigo. Você pode orar comigo, repetindo comigo as palavras que eu vou falar aqui agora, com o coração contrito, com o coração sincero. Não faça isso só no coração, ainda que baixinho aí, mas repita com os seus lábios, porque é importante falar com os lábios. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me entrego a Ti, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida e me salva, e me dirija a um ambiente de fé, onde eu vou poder servir ao Senhor de fato e de verdade. Amém e graças a Deus. Se você tem orado comigo sinceramente, Deus escutou a tua oração, e como ministro do Senhor, eu declaro o teu nome escrito no livro da vida. Eu declaro um novo tempo para você. Eu declaro que a sua vida vai mudar da água para o vinho, e que o Senhor vai trabalhar na tua vida de tal maneira que quando Ele vier para buscar a sua igreja, você vai estar pronto para subir, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero declarar milagre sobre você. Você que necessita de um milagre, de uma libertação, em nome do Senhor Jesus, eu declaro um milagre. Receba milagres. Seja qual for a tua necessidade, seja qual for a luta que você tem passado, receba milagres em nome do Senhor Jesus. Eu ordeno que todo espírito de enfermidade saia desse corpo agora. Todo espírito de opressão sai desse corpo agora. Sai dessa alma. Todo espírito perturbador,
espírito de opressão, depressão, transtorno bipolar, estresse, todo espírito de ansiedade, sai dessa vida agora, em o nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus, a unção de Deus queimando as obras do diabo e colocando essa vida em liberdade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba a tua libertação. Eu declaro prosperidade sobre tuas finanças, sobre a tua vida financeira. Eu declaro prosperidade sobre a tua família, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro que Deus edifica a tua casa para a glória do Senhor. Amém? E louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Muito obrigado, você que tem nos acompanhado. Todo sábado, 7 da manhã, e todo domingo, 6:30 da manhã, aqui nessa emissora. Para nós é uma alegria poder liberar sempre essa palavra para você. E eu quero agradecer a Deus pela sua audiência, agradecer a Deus também pelos patrocinadores, aqueles que têm fielmente nos ajudado para nos manter nessa emissora, trazendo a palavra do Senhor, plantando a semente do Evangelho. Se você é alguém que está me assistindo agora e tem percebido que há um caráter da nossa parte, que estamos aqui para pregar o Evangelho, não para brincar, estamos aqui para liberar a palavra de Deus para salvar as almas, e quer nos ajudar, desejo, você que é empresário, você sabe do valor disso, você que é convertido, ou talvez você não é convertido, mas está entendendo o valor desse trabalho e quer nos ajudar. Nós estamos aqui de coração aberto para receber. Na verdade, nós precisamos de ajuda, porque existem as pessoas que se comprometem durante um tempo para nos ajudar, para patrocinar o programa, mas que tem um tempo determinado. Precisamos que Deus levante outras pessoas. Então você que tem condição, sabe que isso não vai pesar para você, isso não vai fazer falta para você, e quer nos ajudar a bancar esse programa, para que ele não saia do ar, para que a gente continue pregando o Evangelho, para que a gente continue entrando nos lares de pessoas que não têm conseguido ir na igreja. Muitas não vão para a igreja porque ainda sofrem críticas, cresceu achando que igreja não é um bom ambiente, e outras não vão, desejando ir, mas não vão porque não tem condição. Às vezes está preso numa maca, numa enfermidade, ou não tem condição de ir. E nós estamos entrando em suas casas para abençoar suas vidas por meio da nossa programação. Então você, sinceramente, que entende que estamos aqui pregando o Evangelho e sente no coração de ajudar, pode entrar em contato conosco. O meu telefone é o DDD 86 aqui de Teresina, 88439949. Você acrescenta o 9, 88439949. Quer nos ajudar? Venha, entre em contato conosco. Nós queremos a sua ajuda e queremos permanecer liberando essa palavra para a sociedade, para as famílias. Então, desde já eu agradeço a todos que têm nos ajudado, que têm cooperado conosco, e que Deus possa levantar mais pessoas assim, para realmente fazer o Evangelho avançar. Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo carinho de sua audiência. No próximo programa nós traremos mais palavra de Deus para a sua vida. Fique com Deus e tchau, tchau. E não esqueça que todo domingo nós estamos agora com 2 cultos, 5 da tarde e 7:30 da noite. Espero por você.